A guerra final de Bleach tinha tudo para ser perfeita, porém o anime simplesmente ignorou alguma das melhores lutas possíveis. E eu digo mais, algumas dessas lutas mudariam a história completamente. Então, sem enrolação, eu sou o Sony, bem-vindo ao meu Devaneio Geek. Batalha 1. Unohana vs Berenice. Os Quincy chegam na Soul Society com o pé na porta. Porém, esse primeiro round foca apenas em alguns capitães, praticamente só nos que têm sua Bankai roubada, como Byakuya, a Soifon, o Komamura, enfim. Ou seja, dos 13 capitães da Soul Society, a maioria é completamente esquecido. Em contrapartida, tem um momento que o Zaraki aparece com 3 Sternrichters mortos, sem mostrar nenhuma dessas batalhas. Na minha opinião, isso é um equívoco. Porque, por mais que o Zaraki seja muito forte, a gente já viu isso em diversos momentos da obra, esse momento faz parecer que os Sternrichters não são tão fortes assim, diminuindo muito a sensação de perigo da invasão. Eu creio que o anime poderia ter desenvolvido muito mais esses personagens, e até mostrar eles lutando com outros capitães. Por exemplo, não seria muito bom ver uma luta entre a Sternrichter Q, Berenice Gabrielle contra a Unohana? Motivo 1. Não tivemos a chance de ver o poder da Berenice no mangá. E parecia ser um poder muito interessante, relacionado ao shift dela, que era o Q, relacionado a fazer perguntas. Por isso que é Q, de questão. Isso geraria uma batalha muito psicológica e interessante. E motivo 2, também seria ótimo ver a luta da Unohana contra o Quincy, já que nas outras batalhas sempre ficou como suporte, como apoio médico. Isso também já seria um aceno ao fato dela ser muito mais forte do que ela aparenta, e o fato dela ter sido a primeira Kenpachi. Isso já deixaria um gancho para o momento que ela se revela na luta contra o Zaraki. Batalha 2, Rose vs Jerome. Outro Sternrichter vencido por Zaraki fora de tela foi o Jerome Gerbaut, que era a letra R. Seu poder era alguma coisa sobre ficar mais forte com o poder do seu rugido. Em paralelo a isso, nós tínhamos na Soul Society vários Capitães Wizards, que eram Shinigamis com poder extra de rolo, ou seja, dada a situação de guerra em que os capitães não poderiam usar a Bankai por medo de serem roubadas pelos Quincy's, os Wizards deveriam ser a linha de frente na batalha, pois eles não contavam apenas com a Shikai, eles tinham poder rolo como uma arma extra. Dito isso, seria uma oportunidade perfeita de dar uma batalha para os Wizards, incluindo Rose, que é um personagem extremamente subestimado na obra, mas que eu acho muito estiloso. Batalha 3, Kensei vs Driscoll. Mais um Wizard que foi extremamente desperdiçado no anime foi o capitão da 9ª divisão, Kensei Muguruma. Ele também é extremamente estiloso. E caberia fácil uma batalha dele contra Driscoll Berse, o Sternrichter ou Overkill. O mesmo que matou o tenente da 1ª divisão no começo da guerra, o Sasakibe. E eles poderiam se enfrentar com o Kensei em modo rolo, pelo menos até a chegada do Yamamoto, que chega em seguida e incinera o Driscoll. Batalha 4, Hirako vs Nanana. Seguindo minha linha de raciocínio, o Hirako também merecia uma batalha para chamar de sua. E um possível oponente para ele seria o Sternrichter U, Nanana Nanjakup. Batalha 5, Zaraki vs Lloyd. Quanto ao Zaraki, ele não ficaria sem lutar nessa invasão, né? Ele enfrentaria o Sternrichter Y, Lloyd Hoyd, que tem o poder de se transformar no inimigo, copiando não só a aparência, mas as habilidades de luta. Essa luta seria legal porque o Zaraki teria que superar seu próprio poder para vencer seu inimigo. Além de manter a aura do Zaraki que o mangá tentou criar, essa luta ainda serviria como prólogo da virada da luta do Yamamoto, pois mostraria que existem rolos que podem se transformar em outras pessoas. O segundo round da guerra começa quando a Soul Society é engolida pelas sombras, e os Shinigamis são enviados para o reino dos Quincy's. Apesar de ter muitas lutas boas, sentimos que várias lutas poderiam enriquecer a guerra, como, por exemplo, o Kitaki vs Robert. Motivo 1. O Robert, que é o Sternrichter N, Robert Akutrone, chega com toda a pompa. Logo na primeira aparição dele, ele arranca o olho direito do Shunshui. Aí você pensa, caraca, esse cara é muito forte, quero ver o que ele vai fazer no futuro. Só que não, simplesmente ele é esquecido na trama. Eu tenho uma teoria que o Robert foi substituído pelo Lili Barro. Motivo 2. O Kitaki logo em seguida se sacrificaria, então essa seria a última chance de ver uma luta dele contra o inimigo Quincy e mais ainda a última chance de ver sua Bankai em ação. Ou seja, essa luta faria justiça com os dois personagens.
Batalha 7, Hiraku vs Kenji. Um subgrupo dentro dos Sternristas que chama bastante atenção são as Fermristas. Um grupo de garotas queens que, apesar da aparência de fofas, são extremamente perigosas. Esse grupo é liderado pela Sternrista E, Bambietta Basterbein. Elas prometiam ser bastante relevantes para a trama, porém ao longo da guerra elas foram meio que deixadas de escanteio. Uma das mais irritantes desse grupo era a Candice Catnip, a Sternrista T, Thunder, que tinha o poder de controlar trovão. Apesar dela ter tido uma luta bem legal contra o Ichigo, depois ela não fez mais nada na guerra. Em contrapartida, o Hiraku não tem uma luta relevante, apesar de ser o líder dos Wizards e ser extremamente forte. Então seria muito legal do anime criar uma batalha que conseguisse desenvolver esses dois personagens. E ainda de bônus, mostrar a Bankai do Hiraku de uma forma bem melhor do que foi mostrado no anime. Batalha 8, Hiyori vs Liloto. Liloto é uma das Sternritters que aparentava ter um poder secreto envolvendo seu estômago, mas infelizmente esse poder não foi aprofundado. Após a partida do Yhwach, os Wizards que não tinham entrado para Soul Society chegam até o campo de batalha. Porém, eles ficam sem nada para fazer. Imagina só um encontro entre a Liloto e a Hiyori. As duas têm muita semelhança e seria muito legal ver uma batalha entre elas. Fora que o anime poderia expandir muito mais o poder dela, mostrando que ela tem uma habilidade de engolir as coisas, um poder absurdo. E nessa batalha poderia desenvolver também as personagens dos Wizards, como a Hiyori, a Liz e o Hachigen, que não tiveram momentos de destaque na guerra. Batalha 9, Machiro vs Minnie. Duas personagens femininas que são praticamente a versão da Supergirl de cada lado. Foi um vacilo não ter feito uma luta entre elas. Love vs Nanana. Outros dois personagens que se assemelham muito são Love e Nanana. Todos os Wizards foram completamente desperdiçados pelo Kubo, mas o Love tá de parabéns. Ele não teve nada para fazer a guerra inteira. E o pior, ele não se tornou capitão à toa, então ele deve ser muito forte, só que o anime nunca desenvolveu isso. O anime poderia ter dado a ele pelo menos um momento onde ele pudesse mostrar seu poder em uma luta com Nanana, mostrando inclusive sua Bankai. A Divisão Zero foi apresentada como Shinigamis que superavam o poder de um capitão normal. Ou seja, cada um deles era mais ou menos tão forte quanto o próprio Yamamoto. Porém, toda essa aura de superpoderosos foi desfeita de forma vergonhosa no mangá. Com exceto do Ishibe, nenhum deles recebeu uma batalha boa que demonstrasse seu poder. A gente vai corrigir isso agora. Batalha 11, Tenjiro vs Weasel. Essa batalha até acontece rapidamente no mangá, mas não do jeito certo. Tenjiro Kirijin foi simplesmente um mestre da Unohana e um cara que ultrapassa a velocidade da Soifon. Então o cara é brabo demais. Quando Yhwach chega na Divisão Zero, é ele que recebe os Queens, tendo uma batalha rápida contra o Sternrichter W, Ninja Weasel. O anime poderia amplificar muito mais essa batalha, mostrando melhor o poder do Tenjiro, explicando também por que o Yhwach escolheu o Weasel para subir para ele, já que ele parece ser um Queen muito inútil. Batalha 12, Kirifune vs Jugran. Kirifune era a antiga capitã da 12ª Divisão e criadora das almas modificadas, então provavelmente ela tinha muitas habilidades e poderes ocultos. Em contrapartida, Jugran era o braço direito de Yhwach, que aparentava ser bastante calmo, mas com muitos poderes ocultos, batendo de frente com o próprio Kyoraku. Então, essa batalha seria perfeita para desenvolver melhor esses dois personagens. Nimaya vs Nak Lavar. Aí você me fala, não, essa luta existe no anime e no mangá. Existe, mas ela é muito corrida. O Rei das Zanpakutos merecia mais, dava para desenvolver muito melhor essa batalha, até possivelmente mostrar a Bankai do Nimaya, seria muito interessante. Batalha 14, Senjumaru vs Geralt. O anime até nos apresentou a Bankai dela, coisa que no mangá não tem, mas dá para desenvolver essa batalha muito mais apresentando as habilidades secretas da Senjumaru. Batalha 15, Ichigo vs Uryu. A luta mais aguardada do anime que nunca aconteceu. Ou melhor, até aconteceu, mas de forma muito decepcionante. Todo mundo já sabia que o Uryu no final ia voltar pro lado do bem. Isso era óbvio. Porém, seria muito bom ver uma batalha entre Uryu e Ichigo. Uma batalha, sabe, uma batalha impactante, derradeira. Quincy vs Shinigami, amigo versus amigo. Isso foi o que todo mundo esperava ver. Kurosaki Ishin e Ishida Ryukin vs Yhwach. Fechando a lista, a batalha que ameaçou acontecer, mas não deu em nada. O Ishin e o Ryuken até chegam no Palácio do Rei das Almas, em determinado momento. Porém, eles acabam nem encontrando Yhwach.
Seria extremamente épico ver uma luta entre os pais dos heróis contra Yhwach, revelando finalmente o poder deles e do que eles são capazes. E possivelmente até se sacrificando para proteger os filhos. Seria extremamente épico. Enfim, essas são apenas algumas das lutas que eu acho que teria deixado a guerra bem melhor. Você concorda? Qual dessas lutas você mais gostaria de ver e qual você acha que falta na lista? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever para os próximos devaneios. Valeu!